Sejam bem-vindos à nossa aula Tempos de Mudança. Vive-se na sociedade da informação, na era digital. É bastante comum ouvir essa afirmação. Mas como definir essa nova sociedade? O que distingue essa era das demais já vividas pelas gerações anteriores? Será que no mundo globalizado todos estão na mesma era? Que características são desejadas para que os homens da era digital possam exercer plenamente sua cidadania? E você, o que entende por sociedade da informação? Que a informação é essencial para a vida de todo mundo hoje, tanto uma carreira como social, em todas as áreas que nós vivemos hoje, precisa dessa informação. Isso está nos cercando. Hoje em dia acho que é difícil, igual eu estive também no Mato Grosso, numa cidade muito carente, e até mesmo lá tinha internet, havia lan house. Hoje em dia tudo é informática, entende? A informática é fundamental. A sociedade da informação está aí. É uma realidade para muitos e um desejo para outros. Com informação, novas possibilidades de inserção social se abrem. Sem informação, os cidadãos ficam excluídos do seu tempo. Hoje, surgem novos patamares de cidadania, que consideram a alfabetização digital como uma necessidade. Bom, a nossa aula, que agora se inicia, pretende, longe de esgotar o tema Tempos de Mudança, apresentar elementos que auxiliem a qualificar a nossa discussão e a pensar uma educação consistente e transformadora. As ondas civilizatórias. Alvin Toffler, cientista norte-americano, coloca que é possível dividir, em função de suas características, as sociedades em 3 ondas civilizatórias. A primeira onda é a agrícola, a segunda onda é a industrial e a terceira é a digital. A metáfora da onda é usada para designar um fluir da sociedade que não vai em uma direção só, mas que apresenta fluxos e refluxos contínuos, tal como a água do mar em seus aspectos superficiais e profundos de dinamização. Em outras palavras, significa dizer que o desenvolvimento das sociedades vai chegando a segmentos sociais diferentes em momentos também diferentes, com fluxos e refluxos como as ondas do mar. Assim, é importante destacar que, embora em determinados espaços físicos, geográficos, se identifique o maior número de características de uma onda, elas podem coexistir, acontecendo simultaneamente. A primeira onda, denominada de sociedade agrícola ou sociedade primitiva, tem seu predomínio desde o surgimento do homem até o final do século XVII. Na sociedade agrícola, predominam os grupos humanos que vivem isolados de outros grupos, produzindo e consumindo o necessário para sua própria sobrevivência. As informações em geral eram propagadas de geração para geração. O principal meio de propagação das informações, portanto, era a linguagem oral. Baseava-se na oralidade, já que as escolas ainda eram poucas no final dessa era. Era bastante comum que as famílias mantivessem as mesmas profissões: avô artesão, pai artesão, filho artesão. Essa questão aparece retratada em filmes que mostram realidades passadas, principalmente aqueles que falam sobre a Idade Média e senhores feudais. Nessa era, o poder está principalmente nas mãos dos detentores de terra. A segunda onda, denominada também sociedade industrial, inicia-se após o século XVII, marcada pela Revolução Industrial. Melhorias na agricultura permitem produzir alimentos em uma escala maior do que era consumido por um dado grupo, liberando assim mão de obra do campo para as grandes cidades, que se constituíam ao redor das indústrias que começavam a ser implantadas. Uma nova escala econômica surge. Se antes se consumia o que o próprio sujeito ou seu grupo produzia, na era industrial, consumidores e produtores são de grupos diferentes.
Se produz em excesso para se trocar por moeda corrente, por dinheiro, que por sua vez será trocado por outros produtos necessários à sua sobrevivência. Detém o poder quem detiver o maior capital financeiro. O trabalho se torna cada vez mais especializado e fragmentado. Não se tem uma visão do todo. Nas linhas de montagem, cada um é responsável por uma parte cada vez mais fragmentada do processo. O filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, ilustra bem essa questão. Nessa era, passa-se a produzir e consumir também informação e cultura de forma massificada. Surgem sucessivamente a imprensa, o rádio, a televisão. Levam-se informações iguais para todos, simplificadas para que todos pudessem compreendê-las e também para favorecer a padronização de ideias e comportamentos. A massificação dos meios de comunicação permitiu que compartilhássemos momentos que se tornaram ícones na nossa lembrança. Quem não tem presente na sua memória auditiva a vinheta do Hora do Brasil, com o locutor anunciando, em Brasília, 19 horas. Quem não se liga ao ver ou ouvir a vinheta de notícia extraordinária na televisão? Quem nunca viu a imagem do primeiro astronauta pisando na Lua? E as bicicletas voando no filme ET, com efeitos especiais que revolucionaram o cinema na época. A escola, para atender às necessidades da sociedade industrial, também é massificada. Deve formar cidadãos homogêneos, capazes de adequar-se ao trabalho na sociedade industrial. Multiplicam-se as escolas baseadas em uma concepção tradicional de educação. O currículo é organizado em disciplinas estanques, privilegiando o desenvolvimento de habilidades linguísticas e lógico-matemáticas. Como é possível perceber isso? Basta olharmos as grades curriculares. Quem tem maior carga horária? São as disciplinas de língua portuguesa e matemática. É claro que são muito importantes. O que ocorre é que muitas vezes as disciplinas trabalhadas de maneira isolada, sem contato umas com as outras, tornam-se um fim em si mesmas. São divididas e hierarquizadas, entregue aos alunos em doses homeopáticas. O ensino em currículos assim concebidos é tão focado que muitas vezes deixa-se de perceber o todo. E o sentido educacional das atividades propostas se esvazia, pois as atividades não são significativas e nem contextualizadas, são meramente burocráticas. É possível criar materiais iguais de alfabetização, por exemplo, para um país de dimensões continentais como o Brasil? Imaginem uma criança no sertão nordestino, precisando aprender a escrever chimarrão, e uma no interior do Rio Grande do Sul, escrevendo macaxeira. Provavelmente, elas desconhecem seus significados. Por que então insistir em modelos uniformes, que padronizem as pessoas? Nessa era, o professor é visto como fonte principal do conhecimento. É o professor quem detém o conhecimento e cabe a ele, de maneira incontestável, passar esse conhecimento ao aluno. Aquilo que o professor desconhece ou não existe ou não é para o nível dos seus alunos. Todo o conhecimento necessário para aquela disciplina que leciona, naquele nível de ensino, é conhecido por ele, já que a base é permanente. É muito comum o professor, ao dar as suas aulas, utilizar argumentos como isso é importante, você vai precisar no futuro, embora não destaque em que situações futuras eles serão utilizados. E o aluno? O aluno assume uma postura passiva, recebendo pacotes de informação previamente formatados e hierarquizados em doses progressivas e pré-definidas. Há pouca margem para a interação e o questionamento. Quanto mais quieto e acrítico, melhor. Basta fazer o que o professor manda e o sucesso estará garantido. Ao professor cabe dar aulas, ao aluno cabe assisti-las. A sala de aula é organizada em fileiras, com todos os alunos voltados para o quadro negro. Os materiais, essencialmente cadernos, lápis e livros-textos, costumam ser individuais.
A avaliação baseia-se na memorização de informação, na devolução das informações em conformidade ao modelo oferecido. A decoreba ocorre da necessidade do aluno de devolver informações que não consegue compreender. Há professores, inclusive, que acabam estimulando a decoreba ao oferecer, por exemplo, questionários com perguntas e respostas, avisando que a prova será um subconjunto dessas questões. Todas essas características colaboram para o desenvolvimento industrial, reforçando aspectos importantes para a sua sustentação. A terceira onda, também denominada como sociedade da informação ou digital, surge com as redes de computadores, propiciando uma ampliação em proporções sem precedentes do acesso e divulgação de informações. Marcam essa nova era a interatividade, a mobilidade, a interconectividade, a globalização, a velocidade. Esteja onde estiver, você está conectado ao mundo. Hoje, com a internet, todos podem produzir e disponibilizar informações e, conforme os seus interesses, consultá-las de maneira personalizada. O sujeito coloca-se ao mesmo tempo como produtor e consumidor de informações. Cada um pode criar páginas pessoais na internet, blogs, que são espécies de diários pessoais e temáticos, ou fotologs. Cada um pode participar de comunidades que discutam temas de seu interesse ou ingressar em redes de relacionamento. Enfim, cada um é convidado a participar ativamente, colocando-se no mundo. A economia volta-se ao consumo interativo e personalizado. Canais por assinatura permitem acessar uma programação cada vez mais personalizada. São filmes, documentários, programas infantis, econômicos ou esportivos, disponíveis 24 horas. A TV digital é a promessa de popularização do acesso interativo à programação e a uma série de outros serviços. Grupos criados na internet possibilitam discussões entre pessoas distribuídas geograficamente. Mas, com um grande volume de informações, não basta apenas aprender a acessá-las. É preciso estabelecer relações, aprofundá-las, lidar com toda a complexidade envolvida. Bom, hoje em dia, com todas essas facilidades que a gente tem, com essa gama, leque de mídia que a gente tem, você tem que estar sempre ao par de tudo que está acontecendo, e o professor, tanto o professor quanto o aluno, tem que estar por dentro de tudo, pesquisando, principalmente para orientá-los, aonde buscar os melhores, as coisas, vamos dizer, que sejam mais sérias, né, com seriedade, com segurança. Eduque nesse sentido, de saber procurar uma fonte correta, idônea, para que o aluno possa ter proveito, né. É uma ferramenta nova, muito boa para a educação. O resultado é bem compensador. Desde que seja orientado, porque você não pode aceitar que um aluno retire da internet ou do computador, copie e entregue. Ele tem que ler, ele tem que complementar com os assuntos dados em aula, né, e com a sua própria conclusão, para que o trabalho fique um trabalho do aluno, não um trabalho de simples cópia, né. Como tudo na vida, eu acho que o bom senso deve prevalecer. Se, por um lado, essa velocidade das informações e o acesso que os jovens, os nossos filhos têm hoje, a internet, todos esses sistemas computacionais e de informática estão do nosso lado e a gente tem que estar atualizado, e essa é uma forma de fazer essa parceria, né? Por outro lado, também nada substitui o contato pessoal, a conversa, então não devemos exagerar também na tecnologia, na sociedade de informação. Às vezes os pais conversam pelos filhos pela internet, na mesma casa, né? Então, sem exageros, nada substitui o contato e o relacionamento pessoal também. Novas são as necessidades em relação à educação. O currículo deve ser repensado em um mundo globalizado,
de maneira interdisciplinar e contextualizada, valorizando a inteligência como fruto de múltiplas competências. O professor deve assumir uma postura de mediador no acesso ao conhecimento e contribuir para que se estabeleçam relações significativas e duradouras, para que assim levemos os alunos a novos patamares de conhecimento. O aluno deve ser visto como um agente ativo no processo, com interesses e produções singulares. A avaliação não tem sua ênfase na memorização, mas nas relações e aplicação do conhecimento em novos contextos. As diversas ondas existem concomitantemente. No que diz respeito à educação, especialmente, observa-se ainda uma predominância na segunda onda. Porém, diversas iniciativas e discussões atuais pretendem transformar a escola para formar cidadãos capazes de exercer plenamente seus direitos em uma nova sociedade, a sociedade da informação, em que o maior valor é o conhecimento. Veja o que David Thornburg, consultor norte-americano em viagem ao Brasil, respondeu quando questionado sobre como conciliar avanço tecnológico com pobreza crescente. Bem, temos que parar de pensar que ou se alimenta o povo ou se dá tecnologia. As duas coisas precisam ocorrer simultaneamente. Caso isso não ocorra, ficaremos sempre à margem. Sem tecnologia, nenhum povo será autossuficiente. Por isso, a educação para se usar as novas ferramentas é tão importante quanto o alimento. É difícil, porque os recursos são limitados, mas não tem outro jeito. A resposta de Thornburg continua atual. Uma das competências esperadas dos cidadãos da sociedade digital é a de que se tenha fluência tecnológica. Os códigos da modernidade. Com as transformações sociais e, consequentemente, das relações de trabalho, novas são as exigências em relação à educação. É preciso formar pessoas capazes de lidar com problemas a respeito dos quais ainda não temos ideia, de lidar com o inesperado e com a incerteza. A cada dia surgem novas profissões, demandadas principalmente pela velocidade do desenvolvimento tecnológico. Como preparar, então, os cidadãos de um futuro tão próximo e, ao mesmo tempo, tão desconhecido? Em tempos de mudança, salientam-se competências importantes. Observem o que Bernardo Toro coloca em seus Códigos da Modernidade. Códigos da Modernidade. 7 competências para uma participação produtiva na sociedade atual. Domínio da leitura e da escrita. Capacidade de fazer cálculos e resolver problemas. Capacidade de analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações. Capacidade de compreender e atuar em seu entorno social. Receber criticamente os meios de comunicação. Capacidade de localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada. Capacidade de planejar, trabalhar e decidir em grupo. Os estímulos aos quais a sociedade é exposta impulsionam uma mudança no papel da escola e, com isso, a necessidade de romper-se com velhos paradigmas educacionais, centrados em currículos fragmentados, em memorização e em transmissão de informações. As habilidades linguísticas e lógico-matemáticas continuam importantes, mas já não bastam. É importante ter acesso às informações, saber decodificá-las e compartilhá-las para ampliar seu potencial de utilização, articulando assim diversas capacidades. Busca-se o desenvolvimento da inteligência de forma coletiva, a partir das vivências do grupo, das trocas e de aprofundamento. Percebe-se a necessidade crescente em interagir para a resolução de problemas, para a realização de tarefas. Torna-se necessária, então, a reunião de pessoas competentes em seus domínios de conhecimento para trabalharem em projetos comuns, valorizando assim as competências individuais e a articulação dessas competências de maneira harmoniosa durante o desenvolvimento de trabalhos em grupo.
É preciso, para tanto, conhecer as interfaces entre as áreas e como elas se relacionam. Nesse novo contexto, a valorização das capacidades cognitivas individuais, valores pessoais e habilidades que favoreçam o trabalho em grupo assumem fundamental importância. Quer-se formar cidadãos atuantes em seu entorno social, com postura democrática, que saibam analisar os fatos e receber criticamente as informações. Para tanto, é preciso trabalhar o conhecimento como um todo complexo, construído a partir de complexas interações do sujeito com os outros sujeitos e com o meio, respeitando as particularidades de cada um. Em uma sociedade globalizada, interconectada por diversas tecnologias da informação e da comunicação, as competências destacadas nos códigos da modernidade são ao mesmo tempo estimuladas e colocadas à prova. Uma educação norteada pelo desenvolvimento de tais competências permitirá a formação de cidadãos mais atuantes, conscientes e produtivos. Como dicas de estudo, ficam duas sugestões de leitura. Os 7 Saberes Necessários da Educação do Futuro, de Edgar Morin, da editora Cortez. Esse livro traz elementos importantes que discutem a construção do conhecimento como um todo complexo. A segunda sugestão de leitura é o livro A Terceira Onda, de Alvin Toffler, da editora Record. Esse livro aborda o desenvolvimento das sociedades a partir das 3 ondas civilizatórias. Bons estudos!